Sejam muito bem-vindos ao FNX Cast, um episódio super especial, diretamente aqui do Vila Galé, em Pernambuco. E hoje eu tô com dois feras, dois amigos, os caras são especialistas em vendas. Sejam muito bem-vindos, Julião e Rogério da Sucesso. É isso. Pô, bora pra mais um então? Bora, né? É difícil falar num ambiente igual esse aqui, né? É difícil esse sol, essa praia aqui atrás, né? Seu trabalho tá te matando, Tá né? me matando. É um prazer estar aqui, Gu, mais uma vez gravando com você e passar um pouquinho da nossa vivência, né? E da nossa experiência aí durante esse tempo, essa jornada nossa de vendas, essa trajetória. Com certeza, que puder contribuir aí, estamos todos ouvidos. Boa. Eu vejo que hoje a Sucesso, o DNA dela, a cultura, algo que vocês respiram ali, eu vejo vocês fazendo muito bem. É um trabalho comercial, né? Da porta para dentro, da porta para fora, eu vejo que vocês estão constantemente em movimento. E acho que a grande ideia hoje aqui era abrir a caixa de Pandora e vocês revelarem os segredos por trás do comercial da Sucesso. Comercial lá a gente usa um método TBC, eu e o Júlio, né? A gente tira a bunda da cadeira para ir trabalhar. Então Boa, acho que boa. o Júlio fala muito uma coisa, né? Catálogo na mão, barriga no balcão. Então a gente tem uma cultura de visita hoje a cliente muito forte. Hoje o Júlio vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele está mais a fundo com os representantes, então ele está junto com eles, eu cuido mais da parte operacional e o Júlio faz um baita de um trabalho. Hoje eu até me sinto pequenininho perto do Júlio na hora de falar de comercial, cara, porque ele tá deitando lá na Sucesso. Hoje só tem fera aqui. Cara, o nosso comercial ele é muito ativo, né? Que o Rogério falou, a questão de barriga no balcão, é algo que eu acredito muito de você estar ouvindo o seu cliente, né? A gente tem um dos nossos valores que é o cliente no centro, então não teria como tê-lo se não fosse para ouvi-lo, né? Então, estar com os clientes, a gente ouve, tem respostas mais rápidas, atitudes mais rápidas, campanhas mais rápidas, que ajuda muito a agregar. E nossa equipe comercial, né? A gente tem uma equipe comercial interna, que são os nossos televendas, e tem os representantes comerciais. Então, o trabalho de escutá-los junto com os clientes é fundamental, assim, pro repertório, pro todo o sucesso que a gente está conseguindo aí em vendas. Cara, esse negócio que você falou é um negócio legal, né? Quando a gente fala foco no cliente no centro do negócio, né? E muitas vezes a gente olha por essa perspectiva de que a gente tem que fazer tudo pelo cliente. Mas no fim do dia é olhar com o olho dele para saber o que ele queria, né? Sim. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês fazem isso no dia a dia, na prática mesmo. Então, na prática, sim, cara. A gente, é claro que uma informação de um cliente, você não pode mudar o seu negócio ou mudar a sua aplicação no mercado. Mas a gente sempre faz pesquisas de NPS, né, para nivelar e medir a satisfação do cliente. Então a gente escuta também ideias. A gente tem alguns clientes que é quase uns membros honorários assim da Sucesso, que a gente procura escutar eles mais próximo. Então qualquer lançamento, qualquer campanha que a gente vai fazer, a gente procura saber qual a opinião deles. É um exemplo, a gente faz uma campanha Dia dos Pais, então a gente faz uma pesquisa pra galera, cara, tô com essas duas ideias, o que você acha que aderiria melhor ao nosso projeto, nossa parceria? Então a gente procura muito escutá-los para poder... Até mesmo o produto, né? A gente sempre tenta pegar primeiro o quanto vende, como vende, para depois trazer esse produto para lá para dentro para fazer essa distribuição dele. Isso é verdade. Eu vejo um movimento muito legal que vocês fazem. Eu vi lá vocês postando que era recorde de vendas no último dia do mês. Aí no dia seguinte já era um novo mês e vocês já estavam fazendo ação de sellout. E aí vai muito nessa linha do que o Rogério falou da barriga no balcão e o catálogo na mão, né? E, cara, hoje assim, a empresa de vocês tem esse DNA de vendas. Eu vou lá, vejo isso no dia a dia. E isso vem muito de vocês, né? A essência de vocês é sempre pensando em como vender mais, como vender melhor. E vocês acham que pelo fato de vocês já terem vindo da representação, das vendas, isso traz algum ingrediente extra ali para a formatação do negócio? Eu acho que uma das coisas que fizeram o Sucesso nascer foi a revolta de não conseguir fazer campanhas e ações nos clientes quando a gente era representante, né? Muitas vezes a gente tinha ideias, né, projetos ou algo que a gente queria implementar e não era possível, vontade de fazer, né? Hoje, só para você ter uma ideia em questão de números, né, a gente colocou no mercado cerca de 50 televisores ao longo desse ano, alguns frigobares, fizemos várias campanhas de sellout mesmo assim, com os vendedores, com o serralheiro e com o lojista. Então a gente procurou trabalhar as três pontas, que é a saída de venda. E
coisas que a gente não poderia fazer trabalhando em outras empresas tradicionais do mercado. E a gente está no mês 9 ainda, né? Provavelmente esse podcast vai depois pro ar, mas 50 televisores é sensacional. Muita coisa. E quais são os critérios, Júlio, por exemplo, quando você vai fazer essas premiações, tal, você tem uma estruturação, um calendário de marketing? Como que vocês planejam isso para simplesmente não sair entregando um televisor? Hoje, até para entender um pouco da nossa logística. Eu nem sei se você pode contar, né? Os concorrentes também assistindo cara, aí. O que você faz, muita gente faz. Essa Como receita, você faz, essa receita aí vocês têm que anotar, porque isso vale ouro, hein? Eu acho que a gente nunca falou para ninguém. Mas a gente usa muito o calendário a nosso favor, né? Hoje a gente, quando faz alguma campanha, eu já pego um exemplo, primeiro semestre de 2025. A gente olha o calendário, vê as datas chaves do nosso mercado e já sabe que ali a gente tem que fazer alguma campanha. Ou mês dos pais, ou semana do cliente, ou mês do consumidor, alguma coisa assim a gente já vai colocar para aplicar. Eu faço uma análise sempre no que o cliente consumiu, então eu analiso quais os materiais que ele consumiu, qual a média de compra daqueles materiais e elaboro uma implementação de materiais novos. Então eu pego um exemplo, o Gustavo é meu cliente, né? Eu estou vendo que você adquire 10 produtos nossos, a minha ideia é que você venda mais. E eu tenho esses outros produtos que o mercado está consumindo, que eu faço uma análise da região e vejo que pode ser algo vantajoso para você. Então a campanha não é só dar um presente, a gente elabora ela de acordo com cada cliente. Aí vai a personalização. Então eu verifico qual material seria interessante para aumentar a prateleira. Eu falo, eu Rogério, a gente sempre comenta, a gente não está aqui para tirar concorrente. Aumentar o SKU dentro do cliente. Né? Aumentar o SKU, aumentar a prateleira no cliente, né? A gente não está para destruir prateleira. Então a gente analisa o que pode ser vantajoso para ele, para fazer sentido para ele, para a gente premiá-lo com um prêmio, uma campanha, algo do tipo. Cara, isso é muito legal, né? Porque eu, particularmente, eu sou um cara bem tradicional. Eu não gosto de ficar indo em muitos lugares novos. Se eu vou num restaurante, eu sou bem atendido e tal, o cara me chama pelo nome, às vezes a comida nem é tão boa, mas o atendimento ele é personalizado e trazendo esse gancho assim, eu acho que é isso. É não querer atender todo mundo da mesma forma numa bandeja, né? Acho que você olhar individualmente cada cliente, isso faz muito sentido. E como que você consegue replicar essa sua metodologia para o time, para eles levarem isso, porque você também não vai conseguir estar em todos os clientes, sim, né? Sim. Como tudo, a nossa estrutura, quem não sabe, né, o Rogério tem mais de 10 anos de negócio, eu estou completando 20 anos de negócio. Quando eu digo de negócio é de área comercial, mas nós temos a sucesso somente há 3 anos. Então até a implementação disso com a equipe é algo que leva um tempo. Então a gente ainda acompanha de perto, então assim, a gente promove as campanhas ensinando eles a visualizar, né? A nossa estrutura interna é treinada para que analise também quando vem um orçamento, quando vem alguma negociação diferenciada. Então é algo que a gente ainda está passando para a equipe. Então tudo ainda passa por nós, né? Em questão de decisão, em questão de educação, tanto para os nossos representantes quanto para o mercado. Pô, legal. E Rogério, você também veio da representação, Vim né? da representação, E hoje eu sim. vejo que você está fazendo um trabalho de organizar da porta para dentro. Sim. E eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente tem sócio, a gente divide as responsabilidades, as atribuições e cada um toca uma parte. E como que é para você? Porque eu me considero vendedor aqui também, a gente está numa cadeira que a gente gosta de estar no relacionamento, ir para campo. E como que é hoje fazer um pouco desse trabalho dos bastidores lá? A base de muito remédio. Eu acho que assim, é muito importante que quando você chega lá na rua, você faz aquele discurso tal, mostra isso daqui é sucesso. Mas da porta pra dentro a mágica tem que acontecer, né? É muita porrada Não adianta você oferecer um mundo lá e não entregar nenhuma cidade, né? Olho tremendo, mas tudo tá certo, né? Mas como que foi pra você É um isso, desafio né? muito grande todos os dias ainda, né? Eu e o Júlio, a gente tem uma coisa que a gente investe muito em conhecimento, em estudar, constante isso, né? Então a gente está sempre estudando, sempre adquirindo conhecimento. Cara, eu tô colocando muita mentoria na parte financeira, na parte logística, tentando trazer pessoas boas para o time para tentar me ensinar e me ajudar, né? É muito difícil hoje você achar pessoas qualificadas no mercado, as melhores já estão empregadas, né? Então a gente tem que tirar de algum lugar para trazer pra gente. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Então é muito desafiador para mim, mas eu tento trazer o meu comercial pro meu time interno. Então eu tento vender a ideia para eles. E eu falo muito para eles, não adianta o Júlio ir lá
e vender tudo pro cara e aqui a gente não entregar nada, a gente tem que entregar tudo, né? Eu falo, o representante vendeu, o Júlio vendeu, a gente tem que expedir um mais rápido, separar um mais rápido, faturar um mais rápido, entregar um mais rápido, porque o ciclo ele vai ser mais rápido, o cara vai recomprar mais rápido, eu vou recomprar do meu fornecedor mais rápido, então tudo mais rápido, né? Mas graças a Deus nosso faturamento está sempre subindo e sempre dando certo. E de vez em quando você vai lá também visitar um pouquinho, assim, matar a saudade? Às vezes eu tô ali meio na boca do dragão, o Júlio fala, Rogério, vamos visitar comigo amanhã? Você tá precisando sair um pouco daí e olhar para o mercado de novo. Porque, Gu, acho que aqui vocês dois não passam por isso, hoje eu passo, mas é muito difícil. Quando você tá dentro da operação, você não consegue ter algumas visões, entendeu? Você tá ali 20, 30 pedidos, às vezes entra 20 pedidos em um dia, montando rota, chamando transportadora e carro próprio na rua, tal. Às vezes o Júlio conversa comigo, eu não dou nem atenção para ele no dia, na parte comercial, ele até fala, pô, hoje você não me deu atenção. Aí quando é 9 horas da noite, a gente liga e no final do dia é sempre o quê? Quanto vendeu, né? Então não tem essa. Ah, Rogério, ele nem quer saber quantos pedidos eu expedi, a gente só vai falar de quanto vendeu. Primeiro vende, depois resolve. Primeiro vende, depois resolve. Eu acho que por milhares de vezes a gente vendeu sem ter um produto, né? Então, eu acho que essa é a nossa essência lá dentro. Então, tanto na parte comercial, o Júlio leva a essência de vendas para eles e eu tento levar isso na parte interna de vendas para eles. Cara, eu acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente espera um comportamento do time que é um comportamento que às vezes nós mesmos não temos, né? E quando vocês dividem essa responsabilidade, um sabe que precisa entregar o número lá na rua e o outro seta a mentalidade de que, pô, nós somos uma empresa de vendas, então a logística vai vender, o financeiro vai vender, todo mundo trabalha assim alinhado, eu acredito que fortalece Sim. muito, né? Hugo, até assim a questão que a gente passa na parte interna também, ocorre muito na parte externa, que é a questão de análise, né? Hoje a gente faz um planejamento de crescimento, não assim, eu quero crescer 20% e vou tirar do sovaco, não. A gente faz análise da região, dos clientes que a gente ainda não tem participação e dos que tem participação, qual o crescimento dele. A gente também faz análise hoje que o Rogério está fazendo de compra, então a gente analisa o histórico passado com a projeção de crescimento. Então ele pega a média dos últimos meses, analisa a projeção que a gente espera, né, para os próximos meses de crescimento e faz uma compra mais assertiva também, que ajuda muito a gente na rua. Isso mudou bastante, isso mudou muito pra gente lá, isso foi muito bom, essa análise. Cara, bem legal esse ponto que vocês trouxeram. Você estava falando de mentoria, de desenvolvimento, e aí você estava falando de análise, e normalmente a gente tem aquele paradigma, tipo assim, deu errado na vida, vai lá virar vendedor, né? É meio que praxe do mercado, é uma profissão que ela, nos últimos anos, ela vem cada vez se profissionalizando Sim. mais, mas é muito legal ver essa cultura e saber que vocês vivem, que vocês respiram isso no dia a dia, né? Sim. Ô Júlio, e conta pra mim, como que você... Se você puder também compartilhar isso aqui, né? Como que você compõe as metas? Como que você faz todo esse engajamento, esse movimento lá com o time? Hoje, quando o vendedor chega ou o representante começa a atuar conosco, a gente não dá uma meta logo de cara. Por quê? Como funciona no sucesso? Ele tem a comissão dele, caso ele atinja a meta, ele ganha um percentual a mais. Para a equipe externa, os representantes, eles ganham 20% a mais do que eles costumam receber. Para a equipe interna, chega a quase 30% a mais do que eles atingindo um número lá que podem receber de pagamento. Então eu não chego dando uma meta, porque seria injusto ou para a empresa colocar uma meta muito baixa, ou para a equipe colocando uma média muito alta. Então eu espero 3 meses, eu analiso a região deles, eu vejo qual o potencial de crescimento e como está a nossa curva de introdução naquela região. Então eu verifico, o período de tanto e tanto tempo a gente está abrindo um cliente lá, estamos mantendo um cliente ativo. Então eu faço o cruzamento de dados para poder gerar uma meta. Eu pego também o ticket médio das nossas vendas. Então assim, por cliente, geralmente a gente vende X valor. Então eu faço análise de metrificação de cada um deles por isso também. Boa, animal. E cara, assim, hoje eu vejo que o trabalho que vocês vêm fazendo, vocês são uma distribuidora multimarcas, né? Tem bastante marcas que vocês trabalham lá, enfim. E eu vejo que cada vez mais vocês têm inserido novos itens com a marca Sucesso. E eu sou meio suspeito para falar que eu sou um entusiasta aqui da marca também. Mas eu queria saber qual foi o ponto que fez vocês tomarem a decisão de vamos ter uma marca própria e como que tem sido esse trabalho da construção da marca? Hoje, Hugo, falar de marca própria, eu acho que ela foi uma virada de chave na Sucesso, né? Porque hoje as pessoas, elas compram o seu propósito e a sua história.
Então uma empresa nova, com 3 anos, com uma marca própria, com vários produtos, com a história que a gente tem comercial, com a história com os clientes, com o propósito que a gente leva para os clientes, eu acho que isso marcou os clientes. Então, às vezes, a nossa marca chega primeiro no cliente do que o próprio representante, o Júlio. Às vezes o Júlio chega e fala, pô, Rogério, eu fui num cara, o cara já conhecia Sucesso. Que legal. Então isso é muito satisfatório. E o primeiro de tudo, eu acho que a primeira coisa que eu e o Júlio nós fizemos é gostar da marca, ter paixão pela nossa marca. Isso, tipo, a gente fala de sucesso como se fosse o nosso bebezinho que tá criando ele, tá cuidando, né? E todo dia tá ali, todo dia dando de comer para aquele bebê, todo dia acordando de madrugada para cuidar dele, né? Então eu acho que a nossa marca foi uma virada de chave, está sendo uma virada de chave e a gente tenta comunicar o máximo para as pessoas, né? A nossa história, o nosso propósito, o propósito da nossa marca, o que ela entrega. Então, o Júlio vai falar um pouco do nosso propósito. Eu acho que a Sucesso, ela resume um pouco, né, a gente levar sucesso aos clientes. Eu acho que a Sucesso, quando surgiu, a gente já tinha a ideia de ver o serralheiro de uma forma diferente que o mercado enxerga. Quando a gente teve a mudança para a marca própria, vamos dizer assim, produtos com a nossa marca, uma das questões também é o próprio concorrência comercial. Porque hoje eu trabalho com um produto onde todo mundo tem acesso, eu vou levar mais tempo para chegar e me diferenciar para aquele público, né? Então, assim, o cliente ele vai conhecer a diferenciação da Sucesso trabalhando com a Sucesso. Mas quando eu chego com marcas que 10 pessoas oferecem, vira quase um commodity. Então, eles acabam atrelando a preço ou atrelando a quem eles já costumam comprar. Quando nós passamos a colocar produtos com a nossa marca, entra a questão que o Rogério comentou do nosso nome. Eu entrei com um disco de corte, através da FNX aí, que nos ajudou a trazer. Esse disco de corte abriu portas para qualquer produto que a gente coloque a marca Sucesso. O cara já vê como um sinônimo de qualidade. Então hoje, os nossos concorrentes não têm Sucesso. Hoje tem clientes que querem a tinta da Sucesso, que querem os discos da Sucesso, que querem os PUs da Sucesso, e a gente tem mais novidades para chegar aí. A gente preparou mais uns 15, 20 itens aí para o ano que vem com a nossa marca também. Legal. E vocês tinham algum desafio do tipo, por exemplo, além dos concorrentes terem acesso ao mesmo produto, às vezes da indústria atravessar o canal ou algo do tipo, esse foi então o motivador de vocês construírem a marca própria? Atravessar o canal, a indústria, ela acontece, mas de uma forma menor, né? Eu não vejo algo tão grave em relação a esse ponto, mas você ter a liberdade também criativa, porque tem empresas que a gente não pode associar o nome a alguns projetos, algumas ações, então a gente também teve a liberdade criativa. E marca se constrói ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente ainda é muito recente como marca, mas esses primeiros anos aí tá tendo uma recepção muito bacana. O pessoal que usa Sucesso pede novamente Sucesso. Sucesso não aceita preguiça. Não aceita preguiça. Nosso dilema lá. Legal. Cara, e eu queria saber um pouquinho assim, como que vocês hoje têm olhado para a questão do time interno, o time de representantes, como que é a construção do time comercial hoje? Hoje, assim, eu e o Rogério, a gente tem uma história com representação comercial. O time interno é algo novo para nós, né? Algo que a gente, por isso buscamos uma profissional para ajudar a conduzir esse time. O Rogério falou um pouco dos profissionais internos que a gente está trazendo. A gente acredita muito que nada grande se constrói sozinho. Não tem como a gente ter todo o conhecimento do mundo, né? É limitado, enfim, não é infinito. Nem conseguimos também. Isso. Nem conseguimos também, mas eu vejo que é um equilíbrio. O time interno hoje ele traz, vamos dizer assim, uma variação maior de clientes, né? E o time externo, os representantes, eles trazem um volume maior. Então, vamos supor, 2 vendedores, interno e representante, que faturem 100 mil reais, o interno talvez ele tenha 100 mil com 100 clientes, o externo tenha com 10. Então, o equilíbrio dos dois é muito bom, é muito legal. Perfis completamente diferentes. A gente analisa isso nos números no final do mês, né? A gente analisa. Os números mostram isso. A equipe interna, ela tem mesmo com um faturamento alto, ela tem uma variação maior, ela tem um mix maior de clientes na sua carteira. E vocês sentem que o time comercial, ele engaja mais quando vocês colocam um produto com a marca Sucesso? Engaja muito mais. Engaja mais também que a gente incentiva, né? Geralmente a gente faz alguma campanha de introdução de marca, que também ajuda, mas a gente sente o maior prazer, porque esse ponto de concorrência, quem sente mais são eles. Né? Ele chega lá na loja, eu vou vender produto X e tem 10 oferecendo o mesmo produto. Quando não, chega com nossa marca, é muito diferente. E hoje tem uma coisa, Gu, que o Júlio, quando vai contratar, ele faz toda a entrevista hoje da parte comercial, mas ele não deixa de me passar tudo. Depois que ele termina, ele já me liga e ele vai falar. Uma das primeiras coisas que a gente contrata são pessoas ambiciosas. Pessoas com vontade de ganhar dinheiro, de vontade de mudar de vida. Porque a gente tem vontade de pagar mais para as pessoas, desde que ela tenha vontade.
né? Então se ela mostra isso na entrevista pro Júlio, a primeira coisa que ele me liga e fala, eu gostei da fulana porque ela mostrou, ela quer mudar de vida. Tanto o representante quanto a equipe interna, né? Isso daí, eu acho que são alguns fatores, assim, uns tripés, né, do representante comercial. A ambição, eu vejo que é o principal, né? Tem a gestão de emoções, né? É outro muito principal isso, é né? muito Quantos principal. não a gente já tomou na cara, né, cara? E uma coisa que a gente achava que vendedor tinha que ter dom, né? E hoje a gente vê que é pura técnica. Então a vontade de aprender, né? A vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que qualquer outra coisa, né? Isso mesmo. Forte demais. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa do time a respeito dessa questão de sonhar grande, de ser ambicioso, e é muito real, principalmente no comercial. A gente é mais arrojado, mais louco, vai pra cima, é caçador, né? O perfil. E eu acredito que se você traz uma pessoa que ela sonha pequeno, cara, como que ela vai trabalhar no nosso sonho grande, né? Sim. Porque ainda hoje eu estava conversando aqui com outro empresário. No começo, a verdade é que a gente cria a empresa porque é questão de sobrevivência. A gente precisa ter recurso, levar dinheiro para casa, mas depois é muito maior, é por proposta, é por legado, e você tem que ter um time bom, um time que está disposto, que pega ali, que compra aquela briga, que vai para cima, né? E hoje vocês têm alguma, vamos dizer assim, tem essa base de filtrar, obviamente, lá na entrevista, mas vocês têm algum caminho que vocês, rotinas de treinamento, de preparação, de mentalidade, como que vocês hoje preparam o time comercial? A parte de representação comercial, ele já tem um relacionamento, então quase todos vêm sem conhecimento sobre o produto. O produto é no dia a dia, não tem como, hoje a gente está com mais de 1000 SKUs, então é algo que seria maçante tentar passar tudo e levaria muito tempo para passar tudo. Então a gente chega, vamos dizer assim, os produtos que mais têm saída, a gente faz um treinamento, uma apresentação para eles, e no time interno, a gente deixa hoje o vendedor novo, ele anda com o vendedor antigo. Então ele passa um período ali de adaptação com o vendedor antigo. A gente tem oportunidade também de levar ele em outros mercados. Você tem uma equipe comercial muito forte. A gente teve a oportunidade de levar nossa equipe lá para conhecer os bastidores. Levamos nossa equipe em alguns clientes que também tem um televendas forte para ver como que é. Então essa troca, né? A possibilidade de você ter essas conexões fazem que você curte muito o caminho de treinamento, né? Mas é ali, dia a dia. Todos os dias a gente está treinando. Uma coisa bacana que nossa equipe interna está fazendo, toda semana um é sorteado para falar sobre um produto também sorteado. Então vamos supor, essa semana vamos falar de Gonzo. A pessoa estuda sobre o produto e faz uma apresentação para o resto da equipe. Isso ajuda também a fixar alguns produtos, a ter argumentos comerciais e preparar eles melhores para o mercado. Legal. E eu acho que só o fato dele preparar um treinamento, apresentar, isso já prepara ele para várias etapas da venda. Muita etapa. Né? A preparação... Ele se prepara para falar e quando alguém vai falar, ele se prepara para escutar. Para escutar. Geralmente, quando você tem que falar, você se prepara para você escutar, porque você quer entender e até às vezes, principalmente assim, se você for explicar alguma coisa, eu te perguntar alguma coisa, você vai guardar. Rogério? Então, a próxima vez você... eu vou te bombardear de pergunta. É aquilo, né? Para você ter 10 anos de experiência, tem que ter passado 10 anos. Então, esses treinamentos, a parte de estudo, de buscar conhecimento, ela vai encurtar ou acelerar um pouco mais a estrada deles, né? Mas eu gostei muito dessa daí. Inclusive, a gente já vai colocar lá no grupo PMD também. A gente Muito já vai bom, colocar pô. esse ritual, porque é muito bom. Muito legal. A Muito Catarina legal. tá ali do outro lado, ela já fez um sim ali aprovando. Encurta muito caminho, pô. Se cada um... A pessoa que estudou, ela vai entender. Então, se você tem 20 pessoas, são 20 produtos que cada um vai estudar sobre aquele. E ela vai passar para aquelas 20 pessoas o que ela aprendeu. Não, e olha que legal. Tem uma menina lá que começou com a gente, né, a Geise. Ela vai ver isso daqui. Ela fez um estudo sobre o Gonzo. Ela fez uma apresentação que continha detalhes que eu, que tô só no mercado de ferreaça há 16 anos, não sabia. Que legal. Então, assim, ela trouxe informação nova. Independente do seu tempo de mercado, o estudo faz isso. O estudo te prepara e te deixa à frente de pessoas que se acham melhores ou que estão mais tempo no mercado. E isso é fato, porque todo mundo tem o que agregar, com Sim. certeza, e ninguém é tão inteligente a ponto de que não tem mais nada a aprender, né? Sim. Isso é bem legal. Cara, e assim, tem um grande segredo por trás do comercial da Sucesso? Ou é brilho no olho, é paixão pelo que faz? Qual que é o ingrediente mágico? Cara, a gente tem muita paixão pelo que faz, mas eu acho que não tem um só, né? Eu acho que a gente juntou a nossa emoção, a vontade de transformar esse mercado, que é real, a nossa vontade de transformar esse mercado, com conhecimento técnico. Então a gente pegou tudo que a gente aprende e realmente aplica, né? Eu acredito também a nossa energia, Gu. Por mais que eu possa estar
desanimado de manhã, eu acordo, eu falo com o Júlio, pô, Júlio, tô cheio de problema, tô com isso, um carro quebrou, a transportadora não veio agora de manhã, mas quando um representante me liga, eu passo a maior energia que você possa imaginar para ele. No entanto, às vezes eu tô resolvendo alguma coisa, algum representante me liga, eu só falo, oi, bom dia. Ele fala, pô, Júlio, o Rogério não tá bem, liguei para ele não respondeu bem, né? Então eu tento passar essa energia para ele, passar a energia da empresa, passar a energia comercial, né? Hoje, essa semana mesmo a gente estava conversando, né, de perder pedido, Gu. Infelizmente, hoje tem alguns pedidos que eles vão passar pela nossa mão, não tem como a gente segurar por preço, por entrega no outro dia, por N coisas, né? Isso deixa a gente muito puto. Isso não tem um jeito, não dá. O Júlio me liga, Rogério, espreme o fornecedor, tenta pegar alguma coisa, pega uma bonificação, alguma coisa. Júlio, Só não dá. Pode ser com a FNX. Mas uma coisa que ajuda também é essa questão da nossa, que a gente comentou há pouco da marca. Porque a marca, ela não entra tanto na guerra de preço. O primeiro quesito quando você apresenta uma marca nova é a questão da qualidade, é a questão da efetividade do produto. Então você consegue sair de uma briga que a galera tá lá chorando centavos. A gente vê concorrentes nossos tirando cada vez mais margem do produto, esmagando, se tornando um cara que você vê ele como cifrão. E a gente tá ali para entregar valor. A gente entende sim que preço é importante, mas desde que tenha uma qualidade, tenha um produto que vai atender o nosso profissional ali, né? Isso é um dos segredos do sucesso, entregar valor, não Entregar só valor. produto. Entregar experiência para o cliente. É. Cara, sensacional isso que vocês falaram, porque muitas vezes no mercado da distribuição, da importação, a gente é esmagado, né? A margem ela vai achatando, espremendo e cada vez a gente diminui mais, só que vocês fazem uma estratégia bem legal, porque vocês, obviamente, trabalham com um preço competitivo, mas vocês vão ganhando espaço dentro da loja do cliente, Isso, né? com certeza. Então cede aqui, ganha em outro lugar e vai fazendo esse trabalho, essa construção. Porra, que aula, hein? Que aula! É legal. E a gente tá caminhando aqui para a parte final do podcast. Vocês já responderam essa pergunta no outro podcast, então eu vou mudar ela, improvisar aqui agora. Boa parte da galera que está nos assistindo são distribuidores, home centers, enfim. Mas se a gente tivesse que levar assim... Imagina que hoje eu estou querendo me desenvolver na área de vendas. Como eu me tornaria um vendedor de sucesso? Quais são os conselhos que vocês passariam aqui para quem está começando na área de vendas? Cara, eu acho que o vendedor de sucesso é aquele que coloca o cliente no centro. Aquele que entende, pega, claro, toda empresa tem sua condição comercial, mas vê qual a possibilidade da sua condição comercial se encaixar no processo de compra do seu cliente. Não existe mais um processo de venda. Você se encaixa no processo de compra para ele. O que é mais confortável, qual o período que ele prefere falar, qual produto que faz mais sentido ele ter, né? Qual produto que outros estão conseguindo ter uma efetividade boa que você pode apresentar para ele, você ser mais um consultor. Então você entendendo, colocando o cliente no centro e fazendo daquilo real, de querer atender ele bem, você vai conseguir. Não é querer vender a qualquer custo. Não é querer vender qualquer coisa, cara. Tem produtos Acho que nem não tem mais, cabe mais hoje uma venda a qualquer custo, aquele vendedor falastrão, sem técnica, que vai chegar só querer jogar um chaveco. Eu acho que as pessoas não digerem mais isso já foi, né? Isso já está no passado. A gente tem que entender o cliente, entender produto, como que o Júlio falou, ter uma técnica para abordar o cliente, uma técnica para fechar o pedido, né? E cada vendedor, ele tem um perfil. O Júlio tem um perfil de venda, eu tenho um perfil de venda na hora de fechar um negócio. A gente costuma dizer, o Júlio ele é mais agressivo na parte de volume para fechar, eu já não sou tão agressivo, né? Então eu sei disso, mas o Júlio sempre me leva para fechar uns negócios para ele. Tinha que lançar essa, né? Faz questão. Você vai se defender ou essa é a verdade absoluta? Se eu quiser, eu mostro o faturamento aqui, quem tá o ranking de venda, fala por si só. E eu fiquei sabendo que às vezes você pega pedido e lança no nome dele. Eu tenho que também, colocar, né? Gu? Porque assim, como ele tá ali na gestão comercial, então, imagina assim, o interno, Rogério que cuida de tudo interno, vender mais que o cara da gestão comercial ali. Eu vou te dar um boi, Júlio, esse mês, pra você mostrar seus números, tá com um número legal, né? Então é isso. Galera, é isso. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do FNX Cast. Uma salva de palmas para essas duas máquinas de vendas aqui. Muito obrigado. Obrigado, hein? Valeu, Obrigado, irmão. cara, pelo convite. Obrigado, irmão. Conta com a gente demais. aí. Tamo junto. Obrigado. É isso. Valeu. Valeu.